Então, não. Minha tela está travada. Certo. E agora? Estão vendo o slide? Certo. E agora, vocês estão vendo? Maior representante do Estado absolutista foi Luís XVI e pá. Ainda não? Maravilha. Certo. Olha só, só para a gente finalizar esse assunto, eu tinha dito a vocês na semana passada sobre os principais teóricos do absolutismo, certo? E o Jacques Bossuet, a gente vai ter também o Thomas Hobbes e a gente vai ter Maquiavel, certo? Esses caras são os caras que vão dar a base de sustentação teórica para que o absolutismo funcione enquanto sistema político, certo? É a ideologia necessária que todo sistema político precisa para existir e para controlar as pessoas, o Estado, ou qualquer situação que vocês imaginam. A gente precisa, pessoal, compreender mais conceitos, entender mais conceitos, ir a fundo para compreender esses conceitos. Por quê? Se a gente não tem uma compreensão clara e correta do que são os conceitos, seja ideologia, seja marxismo, seja liberalismo, seja qualquer outra coisa do tipo, é como se a gente não conseguisse se comunicar. É como se duas pessoas estivessem conversando em línguas diferentes. Uma pessoa tem uma compreensão do que é o liberalismo, outra pessoa tem outra compreensão do que é liberalismo, e como é que elas vão entender se os conceitos partem de pressupostos diferentes, certo? Então, é muito importante que vocês entendam isso, entendam as competências, entendam os conceitos, para não ficar boiando aí no mundo, porque o mundo está cobrando isso de vocês, certo? Olha só, a gente vai ter como maior representante desse sistema político aí, vai ser o Luís XIV, que vai ser chamado de Rei Sol, certo? Por que ele é chamado de Rei Sol? Porque ele literalmente vai controlar todos os aspectos da vida da corte. Ele vai exercer um absoluto controle no Estado francês nesse período. E essa célebre frase dele não é à toa. O Luís XVI, pessoal, ele vai controlar todos os poderes políticos na mão dele, naturalmente por ser rei, mas também ele vai controlar os poderes militares, porque ele é o chefe máximo do exército francês. Ele também vai controlar o que a gente vai chamar de poder judiciário, né? Porque vai ser ele, no final das contas, que vai decidir sobre a vida e a morte dos seus súditos. Então ele vai exercer um período de controle aí que é típico dos monarcas, dos reis que a gente vai ter no absolutismo, que a gente pode chamar de poder total, certo? É por isso que a gente chama de monarca absoluto. Tudo bem? Alguém tem uma dúvida até agora nisso aí, pessoal? Falem comigo, por favor. Não? Vou supor que não, certo? Vou supor que não. Vamos lá. O Luís XVI, desculpa, Luís XVI, o Luís XIV, para se prosperar, principalmente na imagética da sua população, ele começou tanto a se retratar, certo? Justamente por ser um amante das artes, então ele convocava muitos artistas para pintar quadros da corte, da sua esposa, da sua família, dele, do palácio. Então ele tinha uma noção de se perpetuar com essas obras de arte. E ele também, por ser amante das artes, ele convocava muitos e muitos artistas, sejam músicos, arquitetos e tudo mais, para participar da corte do Luís XVI, certo? Do Luís XIV, desculpa. Essa corte é o que a gente vai chamar de sociedade da corte, pessoal. Ela é um processo histórico muito peculiar e que aconteceu nesse período do Estado moderno, absoluto. Esta corte, principalmente a do Luís XIV,
Era um local, era o principal local de tomada de decisão e era também os principais locais de mudança de costumes, de criação de novos hábitos e etc. Certo? O Luís XIV, ele criou, ele, digamos assim, ele desenvolveu determinados rituais, determinados aspectos da sua vida enquanto monarca, que aumentou, certo, o grau de poder e de influência dele sobre os nobres. Eu tenho certeza que vocês se lembram que a relação entre nobre e o rei, né, e o monarca, o principal senhor feudal, ele ficou muito abalado depois da aliança que esse monarca teve com a burguesia, certo? Então, os nobres eles perderam muito prestígio diante da construção do Estado absolutista. E é justamente a partir dessa perda desse prestígio político que eles vão ter, que eles vão se associar e que eles vão adentrar cada vez mais a corte. É o que a gente chama de babões reais, como eu já tinha falado aqui para vocês, né? O Luís XIV ele vai criar uma série de rituais de rituais dentro dessa corte, tanto para aproximar quanto para afastar nobres que ele não desejava. E é importante ressaltar que, diante do jogo social e do jogo de poder social que existia no Estado absolutista, você estar próximo ou distante do rei era uma coisa mais importante do que ter dinheiro, certo? Não se atentem a isso, lembrem e relembrem que o dinheiro é importante, o dinheiro sempre foi importante, porém, como critério, certo? Como critério de separação social e como critério de status social, no século XIV, no século XV, no século XVI, no século XVII, o dinheiro não era o principal fator de diferenciação social como a gente tem hoje, ok? Então, os principais fatores de diferenciação social que a gente criou no Estado absolutista foram esses rituais que o Luís XIV fez, tanto para os nobres ficarem mais próximos e obterem melhores benefícios dele, certo? Porque quanto mais próximo você tivesse no rei, mais benefícios você teria, quanto da distância também. O Luís XIV soube usar isso de maneira perfeita. Belíssimo Palácio de Versalhes. Estão vendo os jardins? Esses jardins têm quase 4 quilômetros de extensão, ou seja, você entrava na grade, você entra no Palácio de Versalhes, você vai andar um bocadinho até chegar no palácio propriamente dito. Lembrando que se isso é lindo no século XXI, se isso é uma coisa absurda, se você andar 4 quilômetros de um jardim no século XXI, imagine no século XIV. Então, na prática, a população nem chegava perto do Luís XIV, a população não sabia nem quem era o rosto do Luís XIV, nunca tinha visto nenhum rosto do Luís XIV. E ele gostava disso. E ele dizia bem claro que quanto menos o povo o visse e quanto pouco ele aparecesse, mais importantes seriam suas aparições, dentro dessa relação imagética do poder absolutista, certo? E aí a gente tem a formação das sociedades das cortes. Como eu tinha dito a vocês, o que era a corte? A corte era todo o local onde o rei estivesse. Já conversei isso com vocês, lembra que a gente está revisando. E eu tinha dito que a corte, naquela época, era justamente o local onde a monarquia e os nobres se reuniam, sejam para tomar decisões políticas, sejam para se divertirem, sejam para fazerem qualquer coisa, certo? Ela se inicia com esses ideais de cavalaria, né, de se juntar ao rei para você ficar ao lado dele e tudo mais. Só que quando a gente está indo para o Estado absolutista, a gente vai criar novas relações sociais e novas formas de estabelecer esses contatos. Quando a gente fala da corte, certo? Dos reis absolutistas, pessoal, a gente vai criar novas regras de conduta social, novos códigos de etiqueta. É por isso que a gente vai falar do Norbert Elias, certo? O Norbert Elias, ele é um sociólogo, certo? Ele é um sociólogo. Mas ele é muito importante do ponto de vista histórico, porque ele é o cara que vai criar um livro chamado O Processo Civilizador,
E nesse livro, ele vai justamente, em um trecho, mostrar que parte dos nossos códigos de conduta, ou do que a gente vai chamar de etiqueta social, inclusive hoje, foi criado no século XIV, no século XV, com esses manuais de boa conduta, com esses rituais de boa conduta que as cortes europeias vão criar. Os hábitos de sentar à mesa, os da etiqueta da mesa, de usar o garfo para comer, de usar a faca, de usar a colher na sopa, de você usar a taça de água, a taça de vinho, a taça de cerveja. Acho que vocês já foram num restaurante chique desses e viram que é horrível, completamente desesperador você ver aquele tanto de taça e talher e prato na sua frente. Foi criado nas cortes europeias dos estados absolutistas. Qual a consequência disso? A consequência desses códigos de etiqueta e de conduta é o controle dos nossos instintos violentos. É isso que o Norbert Elias ele vai bater. Ele vai dizer, esses rituais, seja em relação ao amor, seja em relação à etiqueta, seja em relação à dança, ele, na verdade, são rituais para controlar os nossos instintos violentos. Porque a nossa tendência, enquanto humanidade, é querer resolver a coisa no pau, querer resolver a coisa no conflito. Então, vamos aos poucos controlando esses instintos sociais mais violentos para chegarmos em uma sociedade plena, digamos assim, uma sociedade sem isso, uma sociedade onde deixa esses instintos violentos mais à margem ou criam processos específicos para isso. Como nós temos hoje com o futebol, como nós temos hoje com o UFC, quando a gente grita, vai morrer, vai morrer. Ninguém deseja a morte do cara de verdade, né? A gente está aí botando um instinto violento que a gente tem e tal para fora, em uma área controlada e tudo mais, certo? Isso é Norbert Elias puro, pessoal. E Norbert Elias ficou muito na moda, ele caiu já umas 2 vezes no Enem, então se atentem a ele, certo? Ficou alguma dúvida com quanto ao Estado absolutista? Falem para mim, por favor. Podem ligar áudio, certo? Podem falar. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma curiosidade sobre esse assunto, a hora é agora, certo, pessoal? Falem para mim, por favor. Nenhuma. Vocês são todos geniais e vão acertar todas essas questões do Enem, certo? Principalmente Arnóbio, vestido de um membro da Akatsuki. Esse aí vai zerar o Enem. Posso começar o nosso assunto? Nosso próximo assunto, na verdade. Nenhuma dúvida, né? Tá bom. Eu vou, no final da aula, eu vou disponibilizar para vocês um joguinho, certo? Que a gente chama de Conselheiro do Rei. É uma adaptação que eu peguei de um professor lá de Curitiba, que ele fez um jogo muito massa. E aí eu fiz uma mistura de Game of Thrones com a vida de um conselheiro, certo? E aí eu vou mandar para vocês responderem, para vocês refletirem um pouco sobre. Podemos começar nosso próximo assunto? Massa. Pronto. Estão vendo a telinha? Cadê esse chat que eu não vejo? Estão vendo? Posso continuar? Ou vocês falam comigo ou eu fico de touca, pessoal. Vocês têm que me responder. Olha só. Antes da gente começar, certo? Ninguém me respondeu no chat, velho.
Me respondam no áudio ou qualquer coisa do tipo. Falem se vocês estão vendo essa tela, por favor. Tudo certo, professor. Pode continuar. Só você, Ruth. Olha só. Eu falei semana passada para vocês daquele artigo sobre os processos de automação e as consequências dele para o futuro do emprego no Brasil. Vocês lembram dessa nossa conversa? Ou não? Nada? Não lembram? Vocês lembram desse gráfico que eu trouxe para vocês? Certo. Bom. Não. Beleza. Olha só. Antes da gente começar a Revolução Industrial, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, certo? Muita atenção. Vocês vão fazer Enem, vocês vão decidir o curso de vocês esse ano. Vocês estão num momento bem decisivo da vida de vocês e parte das decisões que vocês estão tomando agora, infelizmente vocês estão tomando decisões sem ter um grande grau de maturidade e tudo mais, e de reflexão. E às vezes essas escolhas que a gente faz agora, elas têm algumas consequências futuras, principalmente quando a gente está falando de emprego, certo? O que é que acontece? Tem um grupo na UFRJ chamado Laboratório do Futuro, certo? Eles usam uma abordagem que a gente chama de projeções modais. A gente sabe que a Big Data hoje, ela criou um volume de informações que é praticamente infinito, né? Então, o que não falta é informação para você poder analisar. Pode faltar computador, velocidade de processamento e tempo, mas informação não falta. Então, no momento em que você consegue pegar esse bolo de conjunto de informações e consegue transformar, seja a partir da robótica, da inteligência artificial e do algoritmo, né? A gente consegue criar projeções futuras muito fortes mesmo. Por exemplo, o Imperial College, lá da Inglaterra, de Londres, no dia 19 de março, ele criou, a partir dessa lógica de pesquisa, essas projeções modais de expectativas do desenvolvimento da Covid no mundo, inclusive com casos específicos no Brasil. Eu não sei se vocês lembram, mas o Imperial College fez um estudo onde ele imaginava que, sem controle, a gente teria mais ou menos de 1 a 2 milhões de infectados. E a gente já está com quase 600 mil, sendo um dos países que menor faz testes no mundo. Assim. Então, essas projeções futuras são coisas muito fortes. Eu não estou dizendo que vai acontecer exatamente como os caras estão projetando, certo? A gente tem um mundo ideal aqui e eles se aproximam em certa medida. Tudo bem? O que é que eles fizeram? Eles pegaram os vários estudos que eles têm sobre o futuro de trabalho no mundo, pegaram a metodologia de análise desses caras, desses estudos, pegaram as informações que eles tinham disponibilizado no Brasil e fizeram essa pesquisa aqui no Brasil, certo? Então, essa pesquisa aqui é sobre o futuro do trabalho no Brasil, certo? Essa pesquisa aqui, pessoal, ela eu não sei nem a palavra, ela é um pouco estarrecedora, certo? Por que ela é um pouco estarrecedora? Porque ele vai estimar os impactos no mercado de trabalho, seja a partir do grau educacional, seja a partir da sua idade, seja a partir do tipo de emprego que você quer. Ele vai analisar tudo. E o que é que vai acontecer? 80% dos empregos que requerem nível médio, eles vão desaparecer em 20 anos. Ou seja, se você terminou o ensino médio agora e você diz, eu não quero fazer uma universidade, eu não quero fazer um curso superior, eu não quero fazer absolutamente
nada disso, porque eu odeio estudar, eu gosto de estudar um saco, estudar, enfim. Possivelmente, daqui a 20 anos, não vai haver mais mercado de trabalho para você que tem ensino médio. Você vai ser literalmente, infelizmente, ficar à margem da sociedade, né? Porque a gente sabe da importância da relação entre emprego e status social hoje no Brasil. Então, ele é um pouco desolador nesse sentido, e eu precisava trazer essas informações para vocês, porque vocês precisam se posicionar, vocês precisam fazer boas escolhas nos cursos que vocês querem e tudo mais, certo? Então, o que é que ele vai dizer aqui? Ele vai mostrar uma lista dos empregos que mais vão desaparecer e dos postos de trabalho que mais vão ser afetados, certo? Por exemplo, quando a gente está pegando aqui, ó, os cargos de nível médio, a gente está falando de cargos como assistente administrativo, auxiliar de escritório geral, vendedor de comércio varejista, faxineiro, motorista de caminhão, professor de nível médio do ensino fundamental, aqueles professores que dão aulas para as criancinhas e tal. Esses empregos aqui, que no total são 12 milhões de empregos, em 20 anos eles vão praticamente desaparecer. Isso aqui é o ranking no processo de automação que vai acontecer. 96% desses 2 milhões de empregos eles vão ser automatizados e não vão ter mais pessoas, não precisam mais de pessoas para trabalhar. Ou seja, vão ser 2 milhões de pessoas que hoje trabalham e que vão ficar desempregados em 2040. E quando ficarem desempregados e procurarem um posto de trabalho, esse posto de trabalho não vai mais existir. Certo? Então, é algo muito assustador, é algo complexo. Ele também faz uma divisão, seja por área, certo? E ele faz também por região, certo? Então, ele diz quais são as cidades e as regiões que vão ter o maior ou menor grau de automação, certo? E aí eu quero que vocês vejam que a nossa região, né? A região que pega João Pessoa, de Campina para cá, e vocês participam também disso, vão ser uma das regiões que vão ter um grau alto, médio de automação aqui no mapa. Ó. Tá vendo aqui essa região aqui da Paraíba, que é a nossa? Olha aqui o gráfico. Ó. Quando tá rosinha, é alto-baixo. Aí você pega essa região nossa aqui, ó, tem João Pessoa, tem Mamanguape e tem Bananeiras aqui, ó. Essa área também vai ser afetada, ou seja, vocês também vão ser diretamente afetados por esse processo de automação daqui a um tempo. Tudo bem? E ele vai falar sobre o grau de educação que você precisa, então ele vai estabelecer uma porcentagem. Se você é iletrado, qual é a possibilidade de você não conseguir emprego daqui a 20, 30 anos? 80%, certo? Se você não sabe ler e escrever, a possibilidade de você não conseguir emprego é de 80%. Pega o ensino fundamental completo, 78%. Pega o fundamental completo, 76, alguma coisa por cento. Aí é o que é mais assustador. Você para pensar. Ensino médio incompleto, 78%. Ensino médio completo, 74% a sua chance de não encontrar mais vaga de trabalho daqui a 20 anos. Certo? Esse gráfico só desce quando você tem um ensino superior completo, ó, Complete Higher Education, certo? E vai caindo com mestrado e com doutorado. Então, pessoal, fiquem atentos, certo? O que é que eu estou falando para vocês? Estou falando para vocês desistirem do sonho ou do curso que vocês querem na vida de vocês ou tudo mais? Não, certo? Existem empregos que têm a tendência a desaparecer na automação e existem empregos que tendem a se readequarem ou serem novos postos de trabalho criados. O que é que eu quero que vocês prestem atenção para o futuro direto de vocês, certo? Eu quero que vocês analisem este resultado aqui. Deixa eu ver se carrega. Desde que eu fiz essa mudança no escritório, meu computador está baldeado. Aqui, pessoal.
vocês precisam... Ah, não achei. Depois eu mostro para vocês, certo? Ficou alguma dúvida nessa análise? No anexo tem todos os empregos aqui, ó, o número e a probabilidade de automação para vocês verem depois, certo? Ó, tudo, ó, de médico, ninguém escapa, certo? Advogado, médico, essa galera todinha vai participar desse processo de automação. Por exemplo, quando você para pensar, pô, médico, velho, médico é uma profissão que, do ponto de vista social e da remuneração financeira, é tão importante e tudo mais, médico vai desaparecer. Sim, grande parte dos postos médicos de trabalho vão desaparecer. Por quê? A inteligência artificial e a robótica, a automação industrial, a automação dessa robótica, ela consegue já fazer análise de exames e já consegue perceber essa análise de exames melhor do que os próprios médicos. Então, a tendência é que isso desapareça. Tudo bem? Alguma dúvida sobre isso, pessoal? Ficou não? Não fiquem desesperados não, certo? Depois a gente pode fazer em horário separado aí. A gente faz aí uma novinha chamada de vídeo e a gente pode discutir esse artigo aí melhor. Posso tirar as dúvidas para vocês. Vocês podem me pedir ajuda com isso. Afinal de contas, vocês são alunos do terceiro ano e as decisões que vocês vão tomar agora passam a ser bem mais importantes, né? É imprescindível que vocês pensem sobre isso agora, certo? Vamos voltar. Por que eu falei desse futuro do emprego para vocês? Porque o nosso assunto de hoje ele está diretamente relacionado a isso, tudo bem? Esse processo de automação e de como o futuro do emprego vai acontecer nos próximos 30 anos aqui no Brasil, ele se iniciou justamente com a Revolução Industrial em 1760, certo? É a primeira Revolução Industrial, é essa primeira fase da Revolução Industrial que vai dar o pontapé inicial para que a gente tenha esse conjunto de transformações na vida da gente. E quando eu falo esse conjunto de transformações, eu estou falando de transformações do ponto de vista social, do ponto de vista das próprias relações pessoais entre você e sua família, do ponto de vista entre você e a sociedade, seja por causa do trabalho, seja por causa dos seus hábitos de consumo, seja por causa da criação de uma sociedade de consumo a partir disso. A gente também vai ter mudanças do ponto de vista da vida, digamos assim, dos meios de transporte, que faz com que a gente tenha o estabelecimento de novas relações sociais a partir disso. Então, a Revolução Industrial ela vai modificar sobremaneira o modo com que a gente vivencia. Tanto é que nossa aula de vídeo aqui é consequência desse avanço tecnológico acelerado que a Revolução Industrial vai propiciar, certo? Esta Revolução Industrial, pessoal, ela está ligada ao conjunto de transformações que a Europa vai passar no período que a gente começou a ver com o absolutismo, certo? Essa Revolução Industrial, ela só aconteceu, me desculpem, por causa da aliança de três grupos que estavam crescendo e se desenvolvendo naquele período e que, a partir dessa aliança, eles conseguiram estabelecer um grande controle sobre o mundo daquele período. Anotem: ciência, certo? Capitalismo e império. É a partir da aliança desses três grupos que a sociedade burguesa e esse novo Estado ele vai se formar, iniciando com a Revolução Industrial. O historiador muito famoso, Eric Hobsbawm, ele bate muito na época dessas revoluções, né, que ele chama de revoluções burguesas, e ele vai dizer justamente que esse período da história lá na Europa é o período de ascensão da burguesia enquanto classe social, é o período de crescimento da burguesia no sentido político da coisa, seja no conjunto de transformações do conhecimento, seja da aliança dela com as artes e com a ciência, ou seja, a burguesia passa a criar uma nova ideologia própria e, finalmente, quando a gente chega na Revolução Americana, na independência dos Estados Unidos e na Revolução Francesa em 1789, no século XVIII, esse conjunto de transformações que a burguesia pretendia, ele é finalizado.
E aí a burguesia, a partir de agora, ela vai se tornar a principal classe social do mundo e ela vai controlar esses aspectos do nosso mundo, certo? Esse processo se inicia também com a Revolução Industrial. Alguém tem alguma dúvida até agora, pessoas? Podem botar no chat ou falar no áudio. O que importa é não me deixarem de tocar. Qual é o nome do irmão de... Enfim, já lembro. Vamos lá, pessoal. Olha só. Antes da gente começar, Itachi, estava tentando lembrar da foto de Arnaldo. Antes da gente começar, a gente vai trabalhar um pouquinho uma noção de temporalidade, um conceito que é muito importante, né, na nossa consciência histórica. A gente precisa ter noção de passagem do tempo, da forma com que a gente aprende o tempo e nessas relações que são produzidas a partir daí, né? Lembrando que a história ela trabalha com dois conceitos que é como se a gente falasse que são conceitos que não se movem, assim. O espaço e o tempo, certo? São as nossas duas garantias, e não são só as duas garantias da história, mas são duas garantias para a nossa vida, né? A gente o tempo todo precisa saber se localizar no espaço e no tempo, no espaço e no tempo. Tanto que quando a gente dizia, você vai ter aula de história na sexta, lá no máximo, você sabia qual era a data, você sabia qual era o tempo, e você sabia qual era o local, por causa desses parâmetros que a gente tem. No entanto, a forma como os seres humanos apreendem a passagem do tempo, ela é uma construção histórica, pessoal. Ela é feita de uma maneira individual e coletiva, dependendo da sociedade e dependendo da interpretação e da forma com que aquela sociedade aprende o tempo. Tanto é que a gente tem, durante aí os vários períodos da história, muitas sociedades complexas que criaram sua própria forma de medir o tempo. Essa imagem, primeira imagem aí, é uma imagem do calendário maia. Os maias, eles tinham uma forma completamente diferente de aprender, o tempo, diferente do calendário gregoriano, que é o nosso calendário, certo? Os maias dividiam em mais meses, os dias, não existia ano bissexto, não existia 30-31, 30-31, eles organizavam de outra maneira, que era inclusive melhor do que a nossa. Vocês também sabem que existe um calendário chinês, por exemplo. Tanto é que o Ano Novo Chinês ele é completamente diferente do nosso, né? Essas sociedades elas vão aprender a passagem do tempo da maneira com que a construção daquela cultura e a construção daquelas relações vão rolar. O que era padrão até o século XV, certo? Era que não havia forma extremamente exata de você aprender a passagem do tempo. Então, a gente não tinha o relógio. A gente não tinha o relógio mecânico e a gente não tinha relógio digital, muito menos, certo? Então, esse processo de exatidão, como está aqui, o segundo diminuindo até a aula acabar, não existia. Não existia. Então, como é que eles faziam? Relógio solar, tempo das estações, passagem de festas religiosas. Tudo isso era uma das formas com que as pessoas faziam para aprender o tempo, a passagem do tempo. Quando vamos para esta sociedade específica, que é a sociedade europeia ocidental, feudal, da Idade Média, aquilo tudo. É muito importante que vocês saibam diferenciar e também que vocês percebam que o mundo não se resumia à Europa naquele período, certo? A gente está falando do século 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 aqui, mas na América a gente tinha outros desenvolvimentos históricos acontecendo não menos importantes. Os maias, os incas, os astecas, os olmecas, os toltecas. Se você vai para a Ásia, você vai ter o Império Chinês, que era um império muito mais forte que o que você tem na Idade Média, por exemplo, ou que a gente tinha de relações na Idade Média. Então, a gente tem várias coisas acontecendo no mundo nesse período, certo?
Eu estou dando um exemplo aqui da apreensão do tempo na Idade Média, porque a Revolução Industrial vai acontecer na Europa. E a Revolução Industrial vai marcar uma mudança na forma com que a humanidade vai aprender o tempo, certo? Se antes, como eu disse a vocês, a forma de aprender o tempo ela estava orientada pela natureza, né? Seja pela colheita que eles vão produzir, então eles sabiam que o tempo tinha passado, justamente porque aquilo que eles plantaram nasceu e estava na hora de colher. Eles também tinham outras noções de passagem do tempo, saber que um ano acabou e iniciou outro, né? Quando a gente tinha uma nova festa religiosa chegando, chegou o São João. A gente sabe que o tempo passou porque o São João chegou de novo e a gente não vai mais, né? Mas a gente iria curtir muito, a gente ia ser muito feliz nesse São João, pessoal. Então, as sociedades agrícolas e essas sociedades, principalmente a sociedade feudal, ela tinha formas de aprender o tempo de maneira completamente diferente da nossa e não exata, certo? E não exata. Eles eram orientados pela natureza e também eram orientados pela igreja a partir do momento que ela controlava parte do conhecimento que era produzido na Idade Média. O que é que vai acontecer? Quando a gente chega no século XV, final do XIV para o XV, a gente vai ter a invenção do relógio, no relógio de pulso não, a gente vai ter a invenção do relógio. Só que quando o relógio é inventado e o relógio é criado, o custo de você fazer um relógio era enorme, gigantesco. Então, os primeiros relógios, aqueles relógios que ficavam nas catedrais da igreja, nas cidades, que passou a orientar e a normativizar a vida das pessoas, né? Esses relógios não eram tão exatos como o que a gente tinha hoje, logicamente. A gente não tinha, por exemplo, relação de meridiano, fuso horário. Isso aí é uma construção posterior, certo? Porém, no momento em que você tem um relógio na torre da igreja te guiando, normatizando o tempo, as atividades e a sua vida cotidiana ela vai ser modificada, certo? Galera, já a aula vai acabar e eu quero que vocês voltem de novo, certo? Só para a gente finalizar esse ponto. Enquanto a aula não acaba, essa normatização que o relógio vai impor na vida das pessoas, ela vai paulatinamente exercendo um controle maior sobre a nossa vida, onde o tempo passa a ser cada vez mais importante para isso, certo? Tanto é que agora na pandemia, a própria percepção psicológica que a gente tem de passagem do tempo foi modificada. A gente tinha essa aceleração do tempo, a alta modernidade, ela fez esse tempo ser acelerado. Notícias de uma semana para a gente já é considerado passado. Uma música que tem 2 meses de lançada já é considerada uma música antiga para muitos. A música do carnaval passado já não presta mais.